Engrandecido seja o nome do Senhor. Pastor Jefferson. Mais uma vez eu peço que os irmãos estendam as mãos para cá em direção ao nosso pastor, que irá mais uma vez pastorear as nossas vidas e ministrar a palavra ao nosso coração. Senhor, eis aqui o teu servo, Senhor, a quem, meu Pai amado, nós entregamos, meu Pai amado, diante do teu altar mais uma vez. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha usá-lo, meu Pai amado, nesta noite, com autoridade, com poder, Senhor, direcionado pelo teu Espírito Santo, para ministrar, meu Pai amado, sobre nossas vidas, Senhor, o teu querer e a tua vontade. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, para que nós não venhamos, meu Pai amado, deixar que nada tire a nossa atenção, mas que os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, Senhor, estejam abertos para receber aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. A graça e a paz, meus irmãos. Glória a Jesus. Abra a tua Bíblia, por favor, no texto da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 e diante. Vamos trabalhar esse texto. 1 Coríntios 11, do 23 e diante. Hoje geralmente os cultos de ceia, eu gosto de trazer uma palavra mais de reflexão. Então eu seguro um pouquinho esse jeito explosivo meu de ministrar. E eu gosto de trazer algo mais sobre reflexão, como é um culto de ceia. Algo mais educativo, algo mais, não que as outras mensagens não sejam, mas eu tento me conter um pouco mais e me ater mais a uma forma de refletir sobre a nossa vida cristã, para que a ceia venha a ser harmônica e a gente venha aquecer o nosso coração. Então, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Então você pode acompanhar aqui também pelo texto. É um texto que eu já decorei desde janeiro de 99. Eu leio esse texto todos os meses, né? Então eu já decorei esse texto, já está dentro de mim. E hoje eu quero trazer um pouco o entendimento dele. Diz assim o texto na minha tradução, 1 Coríntios 11, do 23 e diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Tá alto esse som, hein? Segura. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes, deixa eu ler de novo aqui o versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reúnes para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Se quiser segurar a Bíblia aberta, talvez eu vou ser bem leitor do texto. Toda atenção agora à palavra de Deus.
De todas as 613 leis estabelecidas por Deus nos dias de Moisés, 2 ordenanças ficou selado para o Novo Testamento, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Claro que das 613 leis, tudo foi enxugado em 2 mandamentos, que a prática desses 2 é o cumprimento das 613 leis, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas, disse Paulo. Mas de toda a conduta de como a igreja deve se portar, 2 coisas ficou documentadas para selar a fé no coração. Uma delas é o batismo nas águas, feito uma vez só pela igreja. E o batismo nas águas tem a finalidade de cumprir uma indagação da consciência, conforme está documentado lá no livro de Pedro. O que é indagação da consciência? Quando eu tenho dúvidas se eu sou salvo ou não, eu passo pelo batismo nas águas. E o ato de passar pelo batismo nas águas traz uma convicção, sela em mim de que realmente eu sou salvo. E qual é a função do batismo nas águas? Publicar uma fé que está dentro do meu interior. E depois de publicar essa fé, eu devo manter a manutenção dela gradativa. E a manutenção da minha fé e da sua fé é feito pela prática dessa segunda ordenança, que é a participação da ceia do Senhor. Se tem um dos cultos que é mais importantes para a vida do cristão, é o culto de ceia. É onde deve ser realçado a valorização, porque é o momento que nós vamos reacender, ou manter o fogo aceso, ou colocar lenha na fé que está em nosso coração, por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas a respeito do entendimento da ceia, existem muitos ensinamentos colocados pela igreja, que devem ser alinhados e entendidos para a prática dessa bela ocasião que nós participamos. Quem deve ou não tomar a ceia? Quem deve tomar a ceia? É aqueles que acreditam no que Cristo fez por eles na cruz do Calvário e aceitaram passar pelo batismo nas águas. Quando ele publica a sua fé, ele passa a ser digno de participar da ceia do Senhor, para manter acesa essa chama em seu coração. Pastor, por que qualquer pessoa não deve participar da ceia? Porque a ceia não deve ser banalizada ou levada de qualquer jeito. É um ato de temor, é um ato de respeito, é um ato de alinhamento de conduta, é um ato que deve ser exageradamente enaltecido e exaltado, para mostrar o quanto nós amamos o nosso Senhor e o quanto nós temos temor e respeito por aquilo que Ele fez por nós. Então eu quero aqui deixar documentado algumas coisas importantes a respeito da ceia. O apóstolo Paulo, ele não fazia parte dos 12 apóstolos ou dos 12 discípulos. Ele vai se converter depois, no caminho de Damasco, perseguindo a igreja. O Senhor vai aparecer para ele e vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia diz que ele caiu por terra. Alguns dizem que ele caiu do cavalo. Não está documentado isso na Bíblia, mas por terra ele caiu, que lá está escrito dessa forma. Ele vai dizer: mas Senhor, quem és tu? E ele disse: eu sou a Jesus, a quem tu persegue. O apóstolo Paulo, que na época era Saulo, ele poderia dizer assim: Jesus, eu não persigo o Senhor, eu persigo a igreja. Jesus possivelmente responderia: sim, mas quem persegue a igreja, persegue a mim, porque a igreja é o meu corpo. Todas as vezes que você vê nas redes sociais ou em qualquer lugar, as pessoas falarem mal da igreja, é a mesma coisa que falar mal de Jesus. Já pensou chegar para você e falar: rapaz, que porcaria de joelho é esse que você tem? Não, você está falando mal de mim? Não, estou falando mal de você não, estou falando mal do seu joelho. Rapaz, mas que unha bagunçada você tem? Não, não estou falando mal de você, estou falando mal da unha. Ué, mas a unha é minha, o joelho é meu, a barriga é minha, a orelha é minha, a boca é minha, os olhos são meus. Ou seja, qualquer parte do corpo que você toca em mim, dói em mim. E a dor reflete na mente, na cabeça. Todos que mexem com a igreja, mexem com o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo.
Por isso, todo cuidado e toda cautela é pouco quando você vai abrir a tua boca e você vai falar mal da igreja de Jesus Cristo. Até aqueles que minuciosamente dão aquele recado, como diz, eu não preciso, não, eu não preciso estar na igreja para ser igreja, não preciso ir à igreja. Eu entendo, a pessoa não sabe explicar o que ela quer dizer, mas eu entendo o que ela quer dizer. Ela quer dizer que ela não precisa estar num CNPJ, numa instituição, num barracão como esse, para ser igreja. E ela tem um certo tipo de razão, desde que ela participe de algum ajuntamento de pessoas em algum lugar, para que ela possa servir essas pessoas e essas pessoas possam servi-la, ainda que seja uma garagem de uma casa ou embaixo de uma árvore, como os nossos irmãos da África e da Nigéria lá fazem, ou qualquer outro lugar, numa praça, não importa, tem que ter 2 ou 3 reunidos no nome dele, para que ele se faça presente e seja participativo, e aquele lugar possa ter uma oportunidade de eu usar a minha vocação em prol do outro, e o outro usar a vocação em prol de mim, para que haja esse crescimento de reciprocidade no corpo de Cristo. Então, geralmente as pessoas machucadas e feridas fazem isso. Uma vez eu peguei um dos obreiros da nossa igreja aqui, há pouco tempo atrás, e ele falou: pastor, eu sou uma pessoa muito ferida pela igreja. Eu falei: você não é ferido pela igreja coisa nenhuma. E eu falei firme: o seu orgulho foi ferido, por isso que você está desse jeito. Não tinha parado para pensar nisso, a pessoa falou. Porque é difícil, não se fere sentimento, se fere o orgulho, se fere as pedras brutas que estão dentro de nós. Eu já fui ferido por essa igreja aqui um monte de vezes. Alguns de vocês já me feriram muito, mas quando bate o ferimento, falam: bicho, fui ferido. E aí vem um segundo pensamento: não, o meu orgulho foi ferido, porque a pessoa mexeu numa ferida de orgulho, de arrogância, de ego, que existe em mim, que precisa de um tratamento. Quando eu penso assim, eu melhoro, em vez de piorar ou criar ranço em meu coração. Eu aprendo a subir e usar essas pequenas ações de tratamento das minhas pedras, para que venha construir os degraus daquilo que eu preciso crescer em maturidade em mim. Há um historiador, um escritor de um livro, que ele vai deixar documentado, falando sobre a história da perseguição de Saul a Davi, e ele vai dizer o seguinte: Deus permitiu que Saul perseguisse Davi, para matar o Saul que existia dentro de Davi. Olha que coisa interessante. Deus queria que Davi fosse rei, e a referência de reinado para Davi era Saul, que era o rei da época. Então ele olhava para Saul e ele tinha a imagem de Saul como um rei, para que ele pudesse ser rei. Mas depois que Saul persegue Davi, ele vai ser treinado através dessa perseguição, para ser tratado, para que quando ele chegasse naquela posição, ele não fosse aquilo que o seu perseguidor foi com ele. Então Davi, e aí ele vai deixar documentado no Salmo 23, mas no Salmo 23 ele era mais novo ainda, cuidava das ovelhas do seu pai, e ele vai deixar lá escrito a seguinte frase, que é muito tremenda: Deus, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, e aí vai. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que Davi está dizendo? Será que ele está usando a sua arrogância? Deus, mostra para eles o quanto o Senhor é na minha vida, né? Põe uma mesa aqui e me sirva, Senhor, para que todo mundo olhe e fale: nossa, Deus é com ele mesmo. Não é isso que Davi está dizendo. O coração de Davi é perdoador. Ele está dizendo: Senhor, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, para que os meus inimigos se assentem na mesa e eles possam virar de novo os meus amigos. Essa é a cabeça de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que luta não para dividir, mas para unir, para comungar, para congregar, para juntar, para unir, porque assim é o corpo de Cristo. Paulo, depois que ele se converte lá no caminho de Damasco, o Senhor o trata, ele vai para o deserto. Uns dizem que ele fica 14 anos, outros dizem que ele fica 3 anos e meio, pelo menos 3 anos e meio. Ele vai ter um catecismo, ele vai ter uma escola bíblica com o próprio Jesus. E quando chegamos aqui no capítulo 11, verso 23, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, o que eu vou ensinar a vocês é o que eu aprendi com Jesus no deserto da Arábia. Ele falou comigo e me ensinou sobre a respeito dos detalhes da ceia. E eu vou passar para vocês, igreja de Corinto, porque estava tendo um problema na igreja de Corinto, ou igreja problemática. Tinha os 9 dons do Espírito Santo, mas tinha infantilidade, tinha incesto, tinha adultério naquela igreja, tinha um filho que dormia com a madrasta, as pessoas saíam bêbadas da ceia. Já pensou? A gente servia um vinho Góis aqui, um vinho Chapinha, e a negada saiu
a ceia, o pastor ministrou demais, e a ceia foi top. E você sai cambaleando de cá. Assim acontecia na igreja da ceia. As pessoas que tinham mais dinheiro levavam coisas mais gostosas, enquanto aqueles mais pobres levavam coisas mais baratas. Sabe um kit churrasco? Um leva, né, a picanha, mas sempre tem o que leva a linguiça, ou aquele que leva a salsicha, ou aquele que fala, eu gosto de pé de frango. Não é que ele gosta, é que fazer a condição dele. E vai levando. Daqui a pouco aquele que levou uma coisa mais gostosa, não vou comer aquilo lá não. Vamos comer rápido isso daqui e deixar os outros que trouxeram as outras coisas. Isso estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. E aí Paulo vai dizer, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque quando vocês participam da ceia, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, e ao passo também quem se embriague. Não teis porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Aí continua o texto, porque recebi do Senhor, que também vos entreguei, e ele vai ensinar o que é a ceia. E aí continuando na narrativa do texto, versículo 23, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Que noite é essa? Calendário gregoriano, quinta-feira à noite. Calendário judaico, sexta-feira, início da sexta-feira. Porque o calendário judaico, a sexta-feira começava às 6 horas da tarde. E para nós, no calendário gregoriano, era uma quinta-feira à noite. Ele morreria na sexta. Seria morto na sexta, na morte de cruz. Então na noite que ele foi traído, para você entender bem, naquela quinta-feira à noite, ele está ceando com os discípulos. Ele ergue o pão, versículo 24, e tendo dado graças, ele pega o pão, ele sabe o que ele vai passar, e ele manifesta a gratidão a Deus. Irmãos, coração tratado é aquele coração que sustenta uma gratidão a Deus, mesmo sabendo que vai ser traído. Isso é ter um coração grato. Ter um coração grato é você conseguir manter a sua estabilidade emocional quando você passa pelos piores momentos da sua vida. Tanto é que ele não vai julgar nem aquele que o traiu, porque naquela sexta-feira à noite, depois dessa ceia, ele está no Getsemane, orando com a sua alma agoniada até a morte. Depois de 3 orações guerreando com ele mesmo, Judas aparece com a turba de soldados, dá o beijo da traição e fala, mestre, e Jesus diz para Judas, amigo, para que vieste? Jesus não está sendo sarcástico, nem irônico e nem falso. Ele está dizendo, Judas, você me trai com um beijo, mas o que eu sinto por você não muda. Eu ainda te amo. Você é, para mim, o meu amigo. E os soldados prendem Jesus. Pedro corta a orelha do servo, do sacerdote chamado Malco. Jesus tem que colar a orelha daquele rapaz de novo. Toda aquela bagunça no Getsemane, os discípulos fogem, e Jesus é levado, e a noite inteira, a madrugada inteira vai ser ali julgado por Anás e Caifás. Então Jesus estava preparado para aquele momento, e ele tem um coração cheio de gratidão, sabendo que o pão que ele está rasgando era a tipificação do seu corpo que seria machucado. Por isso que ele vai dizer, tendo dado graças, ele partiu e disse, isso é meu corpo, que é dado, no original do grego diz, rasgado por vós. Eu serei pego por você, pela turba de soldados, serei morto, serei machucado, o azorrague de cordéis baterá nas minhas costas. Alguns historiadores dizem que as costas de Jesus abriu a tal ponto dos órgãos internos do corpo aparecerem por trás de suas costelas. Já pensou? O sangue escorrendo, e ali ele ainda mantendo a vida acesa, e você olhar nas costas dele e começar a enxergar os rins dele, o fígado, ou as artérias, ou alguns órgãos internos ali que apareciam pelas suas costas. E como se não bastasse, depois ele vai carregar aquela cruz com o seu manto grudando em suas roupas, e depois ele vai ser pregado no madeiro com pregos de 12 a 19 centímetros, uma coroa de espinha colocada sobre ele, espinhos de 6 a 9 centímetros. Ele vai ser pregado nos pés e nas mãos, aquela madeira tosca vai se grudar em suas costas, e na movimentação da madeira as ferpas vão penetrando nos restos de carne que tem nas suas costas, e ele pega aquele pão, vendo tudo isso que iria acontecer com ele, ele fala, Pai, graças te dou. Que exemplo de Deus que nós servimos, que exemplo de homem, que exemplo, irmão. Por isso que eu estava palestrando de atrás de uma das escolas dessa cidade, e alguém perguntou, todas as religiões, tal, e eu cortei o assunto e falei, no meio de 2 milhões de deuses, só um morreu por mim, Jesus Cristo, e a Ele eu devoto a minha vida. Louvado seja Deus. Você tem a liberdade de seguir o Deus que você quiser. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia.
Por isso que teve uma vez que a Camila lá falou: não vai na igreja, né? Vai na igreja. Você não pode. Posso, se sou seu pai, vai para a igreja, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Nossa, pastor, você é muito opressor. Prazer, Jefferson Amorim. Tem que salvar minha casa, tem que imponenciar a palavra. Vai servir a Deus. Depois que tiver 18 anos, vai servir por honra. E depois que você morrer, vai servir, porque senão eu vou aparecer à noite para você. Não vou aparecer não. Eu vou ficar lá na glória celestial e vocês se viram aí. Então note que temos que servir ao Senhor. Um Deus que foi grato por se entregar, não por Ele, mas por nós. Se entregar por amor a nós. Então Ele ergue o pão, dá graças, parte, talvez em 12 pedaços, e Ele vai dando um pedaço para cada um, e Ele vai dizer assim: façam isso em memória de mim. Ou seja, cumpram isso se lembrando de mim. Não se esqueça dos meus ensinamentos. Não se esqueça daquilo que vou passar na cruz. Não se esqueça da minha morte. A ceia é a memorização da morte dele na cruz do Calvário, que trouxe a nossa libertação, que trouxe o perdão dos nossos pecados e nos deu direito a entrar no céu pelas portas e a estar com o Pai por toda a eternidade. E isso jamais deve ser esquecido. Por isso que nós praticamos a ceia do Senhor. Nós praticamos a ceia do Senhor para acender o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Pastor, e se nós tivermos culto aqui toda a vida e não existir mais esse negócio de ceia? Então você pode vir na igreja porque a música é legal, você vem por causa de mim, ou você vem por causa do outro, ou você vem porque você sente que você saiu mais leve, você vem por qualquer outra coisa, mas não vem pelo objetivo maior, que é Ele. Nada contra você vir aqui: eu vou na igreja porque eu quero namorar, eu venho na igreja porque eu quero que Jesus ajude a pagar minhas dívidas, eu venho na igreja porque é um lugar legal, social. Você pode vir por todas essas coisas, se lembrando que isso é secundário na tua vida. Mas a primazia de se servir a Deus é o sacrifício dele, que pagou os nossos pecados e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. E isso jamais deve ser apagado no nosso coração. De todo o direcionamento que você executa a sua fé, o primeiro ato é exercer fé no que Ele fez. Então Ele dá graças, Ele vai dizer: façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ou seja, depois de ter comido o pão, Ele pega também o cálice, da mesma forma Ele ergue e agradece a Deus. E Ele diz: esse é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Fazei isso também em memória de mim. Ou seja, comendo o pão e bebendo o cálice, qual é a primeira coisa que eu aprendo? Que eu devo se lembrar do que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Daqui a pouco vamos ceiar aqui. Quando você colocar o pão e mastigar, quando você tomar o suco, você vai beber esse suco, vai mastigar esse pão, e a sua mente vai se lembrar do que Ele fez por você há 2000 anos atrás. E vai vir na tua imaginação a imagem de como foi. Pastor, mas como é que eu vou imaginar uma coisa como foi se eu não estava lá? O Espírito Santo estava lá, e Ele vai criar uma inspiração na tua mente, e você vai ter uma imagem de como foi. Cada um aqui terá uma experiência de como foi. Um vai ver aquele Jesus loiro de olhos azuis, morrendo de forma chique. Um vai ver um Jesus mais negão. Outro talvez vão ver um Jesus que é meio japonês. Outro vai tentar entender como é que é o Jesus do jeito judaico. Alguma coisa eu não sei, mas você vai ter a sua experiência de como você pensa que Jesus foi. Não importa se as experiências forem diferentes. O importante é que a essência fundamental seja: Ele morreu por mim, e isso precisa estar em minha memória a todo momento. Então, qual é o objetivo da ceia? Primeiro, se lembrar dele. Nós praticamos ceia para não se esquecer dele. Não praticamos ceia porque é legal. Praticamos ceia porque a gente quer comer um pedaço de pão. Pão você compra no litro aqui e come na sua casa. Não. Participamos de ceia para que todos juntos nos lembremos do que Ele fez por nós há 2000 anos atrás. Daqui a pouquinho você vai comer do pão e beber do cálice. E quando você estiver mastigando, a gente até mastiga de olho fechado, ou de olho aberto, depois você toma o cálice. Às vezes a gente gosta de dar uma oportunidade para os irmãos dobrarem o joelho, ter o seu tempo de meditação e ficar memorizando e lembrando o que Cristo fez por você. Esse é o primeiro objetivo da ceia.
Segundo objetivo da ceia, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor. Então o segundo papel da ceia é anunciar a morte. É falar, ele morreu. Só que eu não falo que ele morreu gritando e dialogando. Eu falo que ele morreu executando o ingerir do pão e o ingerir do cálice. Ou seja, é uma propagação através do comportamento e não da palavra. Eu declaro, eu anuncio a morte dele, não dizendo que ele morreu, mas executando o processo da ceia. Quando eu ceio no Senhor, eu estou dizendo nesse ato, ele morreu por mim. Então, o primeiro objetivo da ceia é se lembrar do que ele fez por você. O segundo objetivo da ceia é anunciar a morte dele. Ele morreu, por isso eu ceio. E o terceiro, final do versículo 26, até que ele venha. É o que está documentado. Pastor, por quanto tempo vamos participar da ceia? Se eu tomar ceia 10 anos, está bom? Se eu tomar ceia 30 anos, está bom? Está pago? Não, você vai tomar ceia até você morrer. Ou até ele voltar sem você morrer. Então a ceia deve ser praticada até que ele venha. Então a ceia tem o terceiro objetivo: manter acesa a esperança no nosso coração de que ele virá nos buscar. Hoje pouco se prega sobre isso. As músicas falam muito, as ministrações não falam muito, mas a verdade é que está documentado, e ele virá nos buscar. Então, sintetizando o que eu estou ministrando aqui para ficar bem didático para você, qual é a fundamentação da ceia? Primeiro, se lembrar do que ele fez por você. Segundo, anunciar a morte dele. Terceiro, anunciar que ele virá nos buscar para a glória de Deus Pai. Irmãos, e cá entre nós, o mundo está muito louco. O mundo está muito louco. Eu não sei se é eu que estou tão preso em rede social, vendo essas coisas de julgamento, de política, de esquerda, direita, né? E aí a mente nossa enche disso. Mas, irmão, tá chato esse mundo. Tá chato. Tá chato. Semana passada você viu a morte daquele jovem Charles Kirk, casado com uma bela esposa, 2 filhos, um rapaz de uma linha militância da direita, que andava nas faculdades norte-americanas para discutir política, abrindo a mente dos jovens para pensar por si só, sem ideologia nenhuma. E um outro garoto mata-o, né, com um tiro. E aí foram vasculhar a vida desse garoto que o matou. Não sei se você viu a reportagem. Ele foi criado dentro da igreja cristã, no mormonismo. Claro, a gente tem as diferenças ideológicas do mormonismo, tudo bem. Um garoto de bem, um menino bom, um menino com o coração cheio da mensagem da palavra. Daqui a pouco ele entrou numa faculdade, comemorou a entrada dessa faculdade, e dentro da faculdade ele foi ideologizado pelos democratas ou liberais, ou no entendimento real, os esquerdistas do norte-americano. E ali foi embutido uma militância através de professores que desconstruiu tudo que o pai dele, a mãe e a sua religião construiu de bom dentro dele. E aí o louco vai lá, pega uma arma escrita antifascista, põe na espingarda, mira, atira e mata uma pessoa de bem. O próprio pai não suportou isso, pegou o filho e entregou às autoridades. Possivelmente vai morrer de cadeira elétrica, vai ser condenado à morte. Nos Estados Unidos a coisa pega mesmo. Então como que é isso? Pastor, eu concordo. Não estou falando isso, você concorda ou não concorda. Só estou mostrando um fato que aconteceu. Se é de direita ou de esquerda, tenha muito bem resolvido no seu coração. Mas está chegando uma hora que não está dando mais para caminhar com pessoas que pensam diferente. Eu vou repetir isso aqui. Está chegando um momento que está estreito, irmãos. Não está dando mais para caminhar com quem pensa diferente. Eu tiro por mim. Eu não estou tendo paciência, eu, Jefferson Amorim, com pessoas que pensam muito diferente de mim. Não estou tendo. Eu saio até perdendo em discussões. Vejo postagem de redes sociais, largo para lá.
Não estou tendo saco para isso. E quando eu estudo, eu leio o capítulo 4 de Malaquias, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Eu acho que Deus de propósito está selecionando quem é de um lado, quem é do outro, né? Quem está em cima do muro, mas o muro é um dos lados. Alguma coisa está acontecendo que não está legal. Está ficando claro a coisa. Ninguém mais dá para, não, eu sou neutro, eu não sou direita nem esquerda, não, eu não sou, eu sou Cristo. Esse é o mais indefinido do que aquele que é mau. Não, eu sou Cristo. Não, você é um disfarçado de alguma coisa que nem você sabe o que você é. Você é um indefinido psicologicamente e tem medo de se posicionar. E quando ele se posiciona, você perde amigos e ganha outros. Ganha admiradores e ganha pessoas que se horrorizam com você. Deus está fazendo isso. E hoje estamos chegando num tempo que a igreja precisa se posicionar. Pastor, a igreja é direita ou é esquerda? Não, a igreja não é direita nem esquerda. A igreja tem os seus valores. Aí se um dos lados tem mais esses valores definidos, aí você pode tendencionar. Somos a favor da vida, sempre a favor da vida. Casamento, estava discutindo com uma amiga minha que estudou comigo em 97. E num grupo nosso das escolas, e ali ela, quebrando um pau comigo, eu com ela, na argumentação. Eu falei, toda família deve receber o amor. Inclusive é tradicional. Eu falei, querida, eu não acredito na família além da tradicional. Para mim é marido, mulher, homem, mulher, macho, fêmea, o resto é gambiarra. Gambiarra. Ah, pastor, você tem que... Não, desculpa, gente. O resto é gambiarra. É esse livro que guia a minha vida. E é com esse livro que eu vou guiar vocês. O que eu entendo aqui e reverso. Não, mas é o amor. Fala, o amor não é uma liberdade para fazer libertinagem. O amor de Deus tem os limites territoriais para que as consequências erradas não atinjam a sua vida. Quando eu olho para Cristo na cruz, eu tenho a essência daquilo que eu devo ser. E quando eu olho para a sua palavra, eu delimito o meu comportamento até aonde eu posso ir. E está chegando um momento que não está dando para caminhar muito em conjunto. E nós vamos passar por um tempo turbulento aí, irmãos. E aqueles que não tiverem Bíblia dentro do coração, não vai aguentar. E Bíblia bem interpretada. Não é pedaços de texto que alimenta o seu ego, não é isso. É texto dentro de contexto, hermeneutizado, pregado de forma homileticalizado, de uma forma bem definida e coerente, mantendo a presença do Espírito Santo em você. Não é mantendo motivação, não é mantendo movimentação emocional, não é mantendo mantra, é mantendo a presença do Espírito Santo em você. Porque o inimigo não persegue mais igreja, ele persegue a palavra. O diabo não quer fechar a igreja, ele só quer que a igreja não pregue a palavra. Pregue qualquer coisa, pregue metodologia, pegue movimento, pregue a placa. Eu poderia falar que nós somos lugar de esperança, nós somos lugar de... E aí, lugar de esperança? Não. Eu sei que pode, é legal, a gente tem uma camisa, mas acho que pela palavra a gente não erra, sem precisar fazer isso. Tentamos ser uma igreja, um pedaço do corpo de Cristo nessa cidade, que contribuímos com outras igrejas, que são outras partes do corpo de Cristo dentro dessa cidade, somando para o bem comum do todo, corpo de Cristo. A gente erra também, e muito. Então qual é o papel da ceia? Voltando no alinhamento da palavra, anunciar a morte dele. Quer dizer, se lembrar do que ele fez. Segundo, anunciar a morte dele. Terceiro, anunciar que ele vai voltar. Agora, pastor, o texto vai dizer, versículo 27, por isso aquele que comer do pão, ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo do Senhor. Tomar a ceia indigno, faz você culpado
ou seja, aquele que matou Jesus. Quando eu não acreditava em Cristo, eu era culpado de matar Cristo. Agora que eu estou em Cristo, essa culpa não cai mais sobre mim. Entende? Vou explicar isso agora. Versículo 27, que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Qual é a indignidade de não participar da ceia? É você comer um pão como se fosse só um pedaço de pão, ou tomar um cálice só como um pouco de suco. Só isso. Não. É pegar o pão e falar, isso aqui continua sendo pão, mas quando eu ingerir esse pão, isso dentro de mim agora simboliza o que Cristo fez por mim na cruz. Quando eu beber do cálice, é um suco de uva ainda, não é sangue não, é suco de uva. Quando esse suco de uva tocar na sua boca, você memoriza, isso é o sangue de Cristo, que foi derramado por mim. Pronto, essa é a dignidade. Então a dignidade de se participar da ceia está em se auto-perguntar se você ainda acredita ou não no que Ele fez por você. Entende? Claro que eu ensinei, eu aprendi lá no começo da minha fé, talvez alguns também. Se você fala palavrão, você não pode tomar santa ceia. Se você estiver chateado com o irmão, você não pode tomar santa ceia. Irmão, quem que não fica chateado com o outro? Talvez uns 2, 3 cálices aqui, hoje. Todo mundo tem suas chateações, suas diferenças. Mas a indignidade de participar da ceia é deixar de crer no que Cristo fez. Se há alguém aqui que não acredita mais no que Jesus fez por você, não pegue do cálice. Não pegue. Fica aqui, participe, faça desse lugar um lugar legal para você, mas não tome ceia. Porque se você tomar, a Bíblia diz que você é culpado do corpo dele. Você é réu. Você é aquele que matou Cristo na cruz, como eu era antes de crer nele. Entende? Então a indignidade ou dignidade está em crer ou não crer no que Ele fez por você. Pastor, eu ainda acredito no que Cristo fez por mim e quero acender esse crer dentro de mim. Continue comendo do pão e bebendo do cálice. Pastor, eu criei em Jesus no passado, mas eu não creio mais, eu acho que não é verdade que Ele morreu por mim. Não pegue do cálice, não pegue do pão e não pegue do corpo. Você é réu, culpado do corpo dele. Entende? Simples assim. E aí o texto vai dizer, versículo 28, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se a si mesmo. Eu não posso falar para você, viu, você vai comer. Não, você não vai. Você vai dar pão para a Cida aqui. Não, mas para a irmã aqui não vai comer pão. Não, você vai comer pão. Não, a irmã não vai comer. Não, não sou eu que decido. É você com a sua consciência. Você. Examine-se a si mesmo. Olhe para você e pergunte para si mesmo: eu ainda acredito no que Cristo fez por mim? Sim, vou continuar. Não creio não. Não pegue. Examine-se. Pense. Eu sei que você é membro dessa igreja, dizimista, ofertante, participa daqui, está nos departamentos, talvez é um belo obreiro desse lugar, mas a pergunta é: eu ainda creio no que Ele fez por mim? Sim. Tome ceia e mantenha a manutenção disso aceso dentro de você. Não, eu não creio. Pare de tomar e fique vivendo o teu estilo de vida conforme você delimita. Continuando o texto, para a gente explicar bem. Depois a gente sintetiza para terminar, para nós participarmos da ceia. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você, é pão, é suco, comer, não discernir, não, nem sabia que era o corpo de Cristo, era um pão, ou seja, a banalização traz juízo sobre você, traz julgamento sobre você. Por quê? Porque te coloca fora do corpo. Não é Deus que te lança, é você que se joga para fora do corpo. Jesus disse em um dos textos bíblicos: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas eu posso falar: quero saltar para fora, e eu me jogo para fora. Deus nunca me tira do corpo dele, mas eu posso me jogar para fora, deixando de crer. Entende? Continuando, versículo 30, olha só, hein? Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes,
e muitos que dormem, ou não poucos que dormem. Olha só, deixa esse versículo aqui. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes na fé. Sabe por que tem pessoa fraca na fé e doente na fé? Porque estão parando de acreditar no que Cristo fez por ela. Então ela fica, ai, hoje eu estou bem na fé. Não, hoje eu não estou muito bem na fé. Não, elas precisam de emocionalismo para alimentá-las. Elas precisam de movimentação. Elas precisam ir em seminários, não sei aonde. Elas precisam subir montanha. Elas precisam que alguém ponha a mão na cabeça dela. Elas precisam de subterfúgios para sustentar as emoções da sua fé, porque elas não têm dentro dela definido o fato daquilo que Cristo fez por ela na cruz do Calvário. Eles titubeam entre dois pensamentos, são oscilantes, são fracos e doentes, fracos e doentes, fracos e doentes. O texto está dizendo, eis a razão, porque há entre muitos fracos. Qual é a razão? A razão de não crer mais no que Ele fez na cruz do Calvário. Isso enfraquece a tua fé. É ruim a gente falar da gente, porque dá a impressão que a gente está se exaltando, alguma coisa. Irmãos, eu sirvo a Deus desde novembro de 98. Eu nunca me desviei, nunca. Nunca saí da presença de Deus. Desde novembro de 98 até hoje, 2025, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Nunca parei de trabalhar para Jesus. Nunca abandonei a fé. Poucas pessoas foram me visitar para orar por mim por alguma coisa, mas também nunca pedi. Eu sempre cuidei muito bem da minha espiritualidade. Sempre mantive acesa a minha paixão por Ele. Sempre fui envolvido com a igreja, com a obra. Tomando pancada, bordoada, machadada, gente falando mal da gente, calúnia, difamação, pessoas se levantando contra. E eu sempre ali nos pés do Senhor. Me lembro que quando eu comecei a namorar a minha esposa, as pessoas falavam para ela, esse cara só quer te pegar, te dar um e jogar você para o mundo. As pessoas falavam mal até quando eu pegava na mão dela e saía de mão dada na igreja. Mas que escândalo. E eu aguentando calado aquilo. E sempre orando, buscando. E a pessoa que falava contra mim, a paz do Senhor. Sempre. Porque para a glória de Deus, eu entendi que em novembro de 98, Deus falou para mim, você é meu escolhido, e eu vou te usar nessa terra. E eu absorvi a voz dele, guardei no meu coração, está de pé isso dentro de mim. E eu sempre olhei para a cruz. Quem olha para a cruz não cai, quem olha para a cruz não se desmonta, quem olha para a cruz não enfraquece, quem olha para a cruz não fica doente. Toma pancada, toma. É ferido, é machucado, é machucado, mas não cai. Não cai. Não cai. Você pode cair em pecado, deslizar, escorregar, essas coisas acontecem naturalmente. O fato de você escorregar num pecado não quer dizer que você deixa de acreditar. É sinal que você está construindo a tua espiritualidade, normal. Nós somos santos que de vez em quando pecamos. Pastor, todo mundo que é pecador? Nós éramos pecador. Agora nós somos santos que de vez em quando pecamos. Continuando o texto para finalizar. Olha para o irmão que está ao teu lado, irmão, vai aguentando aí, diz para ele. Hoje não é aquela pregação de glória, mas é para o teu bem. Hoje é chá de boldo, né? É amargo na boca, mas vai limpar o teu fígado e vai tirar suas dores de cabeça. Ervas amargas, né? Que é um dos elementos da Páscoa, né? Faz bem, né? Vamos lá, versículo 31. Então o 30 fala, a gente muito fraco e doente, e muitos dormindo, ou seja, mortos na fé. Por quê? Porque deixaram de crer no que Cristo fez por elas na cruz do Calvário. Verso 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sabe o que você está dizendo? Se eu aprender a me julgar, não precisa alguém de fora me julgar. Pastor, eu não gosto que as pessoas cuidam da minha vida. Então aprenda a cuidar da sua vida, para as pessoas não precisar cuidar da sua vida. Se você aprender a cuidar da sua vida, não precisa eu cuidar da sua vida. Eu não gosto que você cuide da minha vida, cuida você da sua vida. Você está bravo? Não, só um pouco. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se eu aprender a me julgar e a cuidar de mim, a me examinar,
Não precisa alguém me examinar, porque aí eu corrijo a minha deficiência antes que ela se torne externa para as pessoas. Versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Mas quando julgados, ou por mim, ou por alguém de fora que aponta o dedo na minha cara, eu sou disciplinado por Deus. Deus usa você mesmo para se autocorrigir, e Deus usa pessoas para te corrigir. Para quê? Para você não ser condenado, orelhinha. Eu não gosto que as pessoas querem me corrigir. Então vai para descer, vai descer e vai descer. Você vai ser escola, querido. Vai descendo. Então, é ruim. Gente, tem uma coisa que eu não gosto, eu sou um pouco orgulhoso, né? É quando as pessoas vêm me corrigir. E está aqui uma ferramenta que Deus usa para me corrigir. E dá uma raiva. E quando ela está certa, dá mais raiva ainda. Então, é ou não é, Zé? Zé Catina aí, chega o chicote no Zé. Dá risada não, Henrique, porque também a Mariana te pega direto. Entende? Irrita as pessoas corrigir a gente. Mas essa correção me livra de tombos, de quedas, me livra do inferno, me livra de dificuldades, me livra de problemas, me livra de buchas do futuro ou do presente, ou conserta algumas coisas do meu passado. Ser disciplinado. Hoje ninguém mais quer ser disciplinado. Vai para a escola, o professor vai corrigir. Fala Deus, hoje é fala Deus, que hoje é, né? Fala eu e fala Deus junto, né? O professor vai corrigir, os pais vão lá mais para brigar com os professores porque repreendeu o filho dele que foi chorando, do que ir lá, o que o meu filho fez que eu vou tentar corrigir o caráter dele. Eu cheguei para uma professora uma vez, o Miguel dá um pouquinho ainda, trabalho na escola, e eu falei para a professora, seu filho, eu falei, professora, a senhora é autoridade aqui, pode fazer o que precisar fazer para colocar esse menino na linha. Falei, fale firme com ele, fala grosso com ele, ele vai chorar, não se preocupe, a senhora tem liberdade e autoridade para corrigir o meu filho, me ajuda a consertar ele. Ah, é muito bom ouvir isso, pai, porque é difícil os pais falarem, o meu você pode fazer o que for preciso para pôr ele na linha. Entende, gente? Então hoje não está fácil. Não está fácil. Mas a igreja não vai para o lado do mundo. Versículo 32, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Deus não quer que você seja condenado. Então dia após dia Ele vai te corrigir. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As 4 funções da Bíblia, 4 funções da palavra de Deus: ensinar, repreender, corrigir e educar, para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado, pronto para toda boa obra. Então, é por amor. Precisamos ser uma igreja que faça diferença. A gente vai fazer diferença se começar a entregar sopão aqui para os pobres. É bonito, mas qualquer ONG pode fazer isso. A gente não vai fazer a diferença se vender um barracão como esse e vai lá num bairro pobre, vamos dar dinheiro para os pobres. Não muda nada. Até 1 Coríntios 13 vai falar que se eu fizer isso sem amor, a gente não vai nem ser taxado como os homens de Deus, se ficar falando em línguas, interpretando, profetizando, tendo revelação, visão, sonhando. Não é isso, não é. É mais profundo do que isso, é mais embaixo do que isso. Quando somos corrigidos, somos
afinados. Quando somos afinados, somos aperfeiçoados. Como somos aperfeiçoados, nos tornamos mais parecidos com Cristo. Quando nos tornamos mais parecidos com Cristo, nós conseguimos amar mais as pessoas e receber mais amor. E o que Jesus disse? Quando vocês amaram uns aos outros, né, entre vocês aí, então o mundo vai crer que eu fui enviado. É o amor. Mas para chegar no nível do amor, o caminho é a dor. Rimou, né? O caminho da dor te leva a um melhor amor. 1 João 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz não é pegar uma lâmpada, um bocal de lâmpada e meter, né? Você andar, não é bocalzão de lâmpada na sua cabeça, não. Não. Eu lembro de um tênis que eu tinha, não sei quem era do tempo do Lecheval. Quem usou Lecheval aqui? Edson, você tinha aquele Lecheval que acendia a luz aqui? A gente andava até dando seta, né? Daqui, ó. Aí você virava pra cá e aí virava pra cá. Andava dando seta, só pra fazer panca no meio da molecada, né? Até acabar a pilha. Tempo bom, né? Às vezes dava vergonha da Lecheval, né? Era o que tinha, né? Mas o Edson é mais antigo. O Edson é do tempo do Montreal. O Cícero também, acho que usou muito Montreal. Passava no Silvio Santos, né? Vamos deixar quieto, senão vai cair lá para a década de 70, irmãos. E lá vai cair no quichute. Desse tamanho era o laço do quichute. Ou se fazia a volta do quichute, ou trançava, dava um nó aqui. Caminha branca, né? Passava um negócio no cabelo assim, e ia tudo bonitinho para a escola, né? Eu passava água com açúcar no quichute. Deixava ele pretinho. Só que depois entupido de formiga nele, né? Não sabia passar álcool na época. Bons tempos. Então, andar na luz é andar na sinceridade. Andar na luz é andar na clareza. Andar na luz é você não ter o que esconder de quem você é. Quando você não esconde quem você é, claro que você não vai abrir revelando, vai contar o meu CPF, é a senha do banco. Não, não é isso. É mostrar, eu sou isso aqui. Pastor, o que mais eu tenho que conhecer de você? Não sei, eu sou isso aqui. O que você, daqui a pouco eu desço aqui, né, nós vamos comer com alguém, daqui a pouco eu vou visitar alguém. Ontem, parabéns pelo seu lanche, hein? Saí envergado lá, deu trabalho até para dormir. Comi um lanche na casa do Henrique, né? Henry Burger, né? É um lanche que ele inventou lá e eu comi, desceu. Então note que andar na luz é andar na clareza. Se andarmos na luz, na sinceridade, como Deus é sincero, como Cristo é sincero, a gente mantém comunhão uns com os outros. O que é comunhão? Um penetrar na vida do outro. Eu entrar na sua vida, você entra na minha. Eu entro na sua, você entra na minha. A gente vai entrando na vida do outro. Tem pessoas aqui que conhecem muito os meus defeitos. Tem pessoas aqui, ovelhas minhas, que, pastor, você não pode se expor muito. Eu não, desculpa, eu não consigo, né? Não pode ver, não. Algumas pessoas me conhecem. Dou até a liberdade de falar algumas coisas para mim quando precisa. Isso é andar na luz. Andar na luz, temos comunhão com os outros. E na comunhão, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Vamos inverter o versículo, sem perder o sentido? O sangue de Jesus me purifica do pecado quando eu tenho comunhão. E eu só tenho comunhão se eu andar na luz, que é na sinceridade. Seja sincero. Amém, amados? E aí eu só leio para a gente orar. O 33 e o 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis, esperar uns pelos outros. Por que a gente espera uns pelos outros? Para a gente mostrar que o outro é importante também. O outro é importante. Eu vou esperar o irmão pegar. Quando pegar, a gente come junto. É legal, é bonito. Esse dia atrás eu não aguentei. Minha esposa fez uma janta lá, o Tarcísio e a Paula foi lá, e eu estava morrendo de fome. Falei, vai logo. Eu levantei e falei, aqui ó, visita não vai comer primeiro não. Hoje eu vou fazer meu prato primeiro. E fui lá que fiz meu prato para comer. Estava com fome. Mas não era a ceia do Senhor, era a minha ceia. Então, entende, gente? Então, esperamos pelos outros. E se alguém tem fome, come em casa, né? Não tinha restaurante na época, ou vai comer no restaurante, né? A fim de não vos reunirdes para
juízo. Ou seja, porque Jesus quer que nós esperemos uns aos outros. Esperar uns pelos outros é ter paciência um com o outro. Tem pessoas que vai assim na fé. Tem pessoas que vai assim na fé. Mas tem outros que vai assim na fé. Então o que vai correndo precisa, o que está andando deve ir mais devagar. Mas também o que está mancando não é para quase parar também, né? Vai também, um pouquinho mais. Quem está rápido freia, mas quem está lerdo adianta um pouquinho, ajuda aí. Você está imaginando essa cena, né? Imagina os três andando junto, o que corre no meio devagar, o que anda mais ou menos, e o manquinho do lado, e vai. É desse jeito, tentando manter aquela igualdade de caminhar junto. Assim é a igreja. Assim é a igreja. Amém, meus irmãos? Essa reflexão que eu queria deixar para vocês. Tem muita coisa para se falar sobre isso. Poderíamos falar aqui sobre a vida dos convertidos, né? Usando o texto de Atos 2:42 em diante. Mas deixa para um outro momento. Hoje eu queria refletir sobre isso.